Foram mídias de hoje, 11 de fevereiro de 2026. A campanha já está rolando solta lá nas Alagoas. Olha aí o Lira com outdoor espalhados pelo Estado. Imposto de renda zero para quem ganha até 5 mil. Trabalho do deputado Arthur Lira. Ele ganhou de presente, ele elegeu o Mota, presidente da Câmara, e o Mota deu a relatoria do projeto do governo do presidente Lula para o Arthur Lira, e aí o Arthur Lira agora encheu-se Alagoas de outdoor, como ele, como autor do projeto do imposto de renda zero, quando ele foi apenas o relator, ele não foi autor, nem foi nada disso. Né? Mas o problema é que a guerra está feia lá, está feia. E isso daí está trazendo aborrecimentos para o Lira. Prestem atenção, porque temos ataques ao Lira vindo do Renan e vindo de uma outra fonte, que seria o Mauro Cid do Lira. O Mauro Cid do Lira. Mas olha aqui, a pesquisa ao Senado está apontando o Renan Calheiros com 29, o Alfredo Gaspar, do União Brasil, com 25, e o Lira em terceiro, com 24. Um empate técnico. Mas o Lira com a possibilidade grande de ficar de fora se insistir nessa candidatura ao Senado. Né? Isso aí preocupa muito o Lira. E o Renan parte para cima dele. O Renan está aqui, ó, apurar a atuação de Mota e Lira no caso Master será a primeira tarefa da comissão fiscalizadora, que é uma comissão do Senado. O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, Renan Calheiros, afirmou nesta segunda-feira, isso aí é notícia de dezembro, ter tido informações de que o presidente da Câmara, Hugo Mota, e o ex-comandante da Casa, Arthur Lira, pressionaram integrantes do Tribunal de Contas da União para que revertesse a liquidação do Banco Master. Renan não deu detalhes sobre como teria sido, mas que vai chamar os dois para depor. Está indo para o pescoço do Arthur Lira. Agora, além disso, ele diz que o Lira, aí é o outro problema do Lira, não é o Master, porque no Master ele não está tão enrolado, mas neste aqui, no orçamento secreto, é onde o Lira está, ele é a cara do orçamento secreto, ele é o homem do orçamento secreto, ele é o chefe do orçamento secreto. Como a gente já mostrou aqui, o Bolsonaro tinha 193 pedidos de impeachment contra ele. O Lira falava, olha aí, Bolsonaro, mais um pedido. Aí o Bolsonaro fica aí, olha, fazem aí, pega dinheiro à vontade, mas me deixa no cargo. E aí eles pegaram, meteram a mão em 50 bilhões. 50 bilhões na mão dos deputados para não empicharem o Bolsonaro. O senador Renan Calheiros voltou a criticar Arthur Lira, a quem classificou como o ideólogo do orçamento secreto, ao comentar o avanço das investigações da Polícia Federal no caso. A relatoria desse processo está com o ministro Flávio Dino, que está dando um show e está deixando os deputados apavorados, deputados e senadores, apavorados. Segundo o senador, Lira concentrou recursos de forma desproporcional e usou o mecanismo das emendas para montar uma estrutura de influência que operava quase como um banco particular. Renan citou como exemplo o caso do orçamento destinado à robótica educacional. Quem não se lembra dos kits robótica? No qual, segundo ele,
87% dos recursos da robótica educacional foram para Alagoas. 87% dos recursos do Brasil foram para Alagoas. Quer digital maior do que essa por Lira? Mas olha só, aí, ó, ele se chama Arthur, com TH, como Arthur Lira, o presidente da Câmara, na época. A ele foram endereçados, em remessas diversas, um total de 650 mil, segundo descoberta da Polícia Federal, em investigação sobre desvios do kit robótica do governo Bolsonaro. Aí vem, entre as despesas pagas ao Arthur, consta a diária de um hotel de luxo em São Paulo, no valor exato e no dia exato em que Arthur Lira estava hospedado naquele hotel. Que coincidência, não é? Um depósito pagando a estadia de um certo Arthur num certo hotel, no mesmo dia em que o Arthur Lira estava hospedado nesse hotel. Será que foi por Arthur Lira? O Renan Calheiros falou, o rei está nu, olha aqui os papéis para o Arthur, olha lá, 20 mil, 1.000, 4.000, tudo Pix enviado, posto trio, Arthur, 30 mil. Tudo num total de 420. Isso era um motorista, ele que ia levar o dinheiro. Aí ele anotava os papeizinhos quando ia entregar, a polícia pegou isso tudo, mas isso tudo subiu para o Supremo e o Gilmar Mendes anulou tudo, dizendo que o delegado de Alagoas, desde o início, sabia que o Arthur Lira estava envolvido, então deveria ter jogado o caso para o Supremo e não ficar investigando. Piada, né? Porque o delegado investigou sem subir, porque ele sabia que se subisse ninguém ia investigar, não é? Mas isso é o Brasil. Mas isso passou, mas não acabou, porque entrou o Flávio Dino. E o Flávio Dino botou a Polícia Federal para investigar e para ir na Mariângela Fialé, que a gente já mostrou aqui, nós já contamos essa história aqui no Fórum Mídia algumas vezes. Ela era a secretária, ela era o Mauro Cid do Arthur Lira, o braço direito que comandava tudo lá na Câmara. Segundo a investigação, Mariângela Fialé ganhou projeção em Brasília por sua atuação direta na gestão do chamado orçamento secreto entre 2021 e 2022, com Arthur Lira. A PF apura se os documentos, aí foi feita uma busca não apenas no gabinete dela, lá na Câmara, como também na casa dela, onde foram pegos documentos, planilhas, computadores e etc. E a polícia também está investigando se ela continuava exercendo a mesma coisa na administração do Hugo Mota, porque saiu o Lira e ela continuou. No pedido de autorização para as buscas, a Polícia Federal afirmou: estamos falando em uma atuação longeva na organização desses recursos, que remonta à época da pandemia e coincide com o mandato de Arthur Lira na presidência da Câmara dos Deputados. O orçamento secreto foi proibido só em 2022. Antes era tudo no segredo, mas segredo que estava com ela. Ela anotava quem era, quem mandou, quem pegou. A gente não sabia, mas ela sabia, porque eles precisavam para poder mandar isso. E isso agora está tudo nas mãos do ministro Dino, porque foi pego lá no gabinete e na casa dela. Né? Foram 45 bilhões só entre 2020 e 2022. Veja, 45 bilhões de dinheiro público no governo de Jair Bolsonaro para ele não ser empichado. Desse montante, aproximadamente 20 bilhões foram executados sem transparência, sem identificação, ou seja, 20 bilhões que ninguém sabe quem deu, nem para quem, nem para onde foi, nem para fazer o quê. 20 bi, gente, 20 bi. É isso.
o governo Jair Bolsonaro. É isso que eles querem botar de volta no país. É isso que eles querem botar de volta no país, com Flavinho Bolsonaro, com Tarcísio. Entendeu? É o orçamento secreto para não empichar o presidente. Né? Aí é que a Operação Transparência também investiga se a Mariângela teria continuado na gestão do Hugo Mota. Aí, olha só, isso aqui eu publiquei, foi em 16 de dezembro, vai fazer 2 meses, lá na Fórum. Mauro Cid de Arthur Lira pode fazer delação premiada e entregar o esquema de emendas. Além da papelada, a Mariângela pode... por enquanto, o ministro Flávio Dino só mandou a polícia pegar o material. Já, já, ela vai ter que depor sobre esse material todo. E, neste depoimento, talvez ela venha a fazer uma delação premiada sobre como funcionava, na verdade, o orçamento secreto e denunciar o Arthur Lira como comandante supremo de tudo. Desviava, como a gente viu ali, 87% das verbas do kit robótica, que era uma coisa, um projeto do Brasil, do governo Bolsonaro, para as escolas do Brasil, 87% foram direcionados para Alagoas. Aí uma reportagem da revista Piauí da época fala: desta vez, quem arregaçou as mangas para resolver o impasse era o impasse que estava havendo lá dentro do orçamento secreto, conhecida na Câmara como Tuca. Funcionária comissionada, Fialec é, na prática, a mais ativa e prestativa operadora do orçamento secreto comandado por Lira. Cabe a ela coordenar as emendas, organizar as demandas e executar as ordens do presidente da casa. Se for preciso, Fialec, ela mesma, cobra os deputados e aciona os ministérios. É uma super burocrata a serviço do orçamento secreto. Aí, umas colegas da Fialec dizem: se a minha amiga falar, aí cai tudo. Colegas de Fialec a estimulam a delatar chefes. Você imagina, você que está me ouvindo agora, o Arthur Lira, ele é uma pessoa muito simpática, não é? Ele tem aquele ar simpático, de gente que gosta de se comunicar com as pessoas, para não dizer o contrário. Né? Eu imagino, com aquele jeitão de coronel dele, um sujeito que, segundo a ex-esposa, a agrediu, a estuprou, né? Como ele devia tratar os funcionários. Essas pessoas devem estar loucas para a Mariângela contar tudo. E se ela contar tudo, hein, Arthur Lira? Se ela contar tudo, o currículo da Mariângela Fialec a pôs sempre perto e, às vezes, dentro do circuito do perigo. Porém, não há evidências de que ela tenha se locupletado, que ela tenha pego dinheiro no meio disso aí. Não há evidências. É por isso que, entre os conselheiros da investigação, se imagina que ela pode atender aos apelos dos colegas de trabalho na Câmara e falar o que sabe sobre o orçamento na União. Não só o orçamento secreto, mas também as emendas PIX, as emendas individuais, as emendas de comissão. E se ela falar? Renan Calheiros, por um lado, Flávio Dino, por outro, e no meio, a Mauro Cid, do Arthur Lira. O ex-presidente da Câmara está enrolado. Está enrolado. Vamos ver se isso vai se resolver antes das eleições, porque ele já não está conseguindo se eleger pelas pesquisas, mas talvez ele não consiga nem se candidatar, porque ele pode ir fazer uma visita ao
Bolsonaro, mas daquelas visitas que vêm para ficar. Foi isso o Fórum Mídias de hoje.